O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: se eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Eu vou dar um pouco de trabalho para a turma que está na técnica lá. Eu vou pregar andando hoje. Eles estão lá atrás, vão ter um pouquinho mais de trabalho. Vou ficar pertinho aqui de vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês e para todo mundo aqui na igreja, também para as pessoas que nos acompanham em casa. Você já teve saudade de Deus? O padre, que negócio é esse? Que pergunta é essa agora? Vou fazer de novo. Você já teve saudade de Deus? Como é que você sabe que você teve saudade de Deus? Como é que se faz para saber que teve saudade de Deus? Você quer ver que você vai responder sim, sem ser desse jeito. Você vai responder sim de outra forma. Quer ver? Você deseja ser feliz, sim ou não? Não, só alguns? Não, todo mundo, né? Você deseja ser feliz, sim ou não? Então, se você deseja ser feliz, este é o sinal de que você teve saudade de Deus. E nós erramos exatamente quando? Quando este desejo de felicidade que tem no coração do ser humano é preenchido por outras realidades que não são Deus. Por outras realidades que não é de Deus. Pela enganação do diabo na primeira leitura. Todas as vezes que a gente busca Deus em lugares onde Ele não está, todas as vezes que a gente busca ser feliz, excluindo Deus da nossa vida, a gente está dando ouvido para aquilo que Ele falou para Eva na primeira leitura. E nós temos esse desejo porque foi o próprio Deus quem colocou dentro de nós. Eu gosto dessa segunda narrativa da criação do livro do Gênesis, do capítulo 2, do versículo 7, justamente por isso. Deus formou o homem do pó da terra e depois de formado, soprou nas narinas o sopro da vida. E o homem passou a ser um ser vivente. Passou a ser um ser vivo. Deus colocou algo dele dentro de você. Deus colocou algo dele dentro de você. Por isso você deseja tanto ser feliz?
E todas as vezes que você busca, que você não busca Deus, ou que você procura preencher isso, é porque você está fazendo aquilo que disse a serpente para a mulher. Com o diabo não tem diálogo, não se negocia, não se dá ouvido, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E aí nós paramos nesse momento e eu devolvo para você uma outra pergunta. Qual foi o pecado do primeiro homem? Pecado da desobediência. Pecado da desobediência. E o pecado da desobediência foi restaurado pela obediência de Jesus até a morte e morte de cruz. Por isso Jesus venceu o diabo no deserto. Porque ele iria vencê-lo definitivamente na cruz. Pois bem. Segundo ponto, a história do Salmo 50. O rei Davi cometeu 2 pecados. Alguém sabe qual foram os 2 pecados do rei Davi? Ganha uma passagem para ir para Bom Jesus da Pirapora na sexta-feira santa a pé. Quais foram os 2 pecados do rei Davi? Pecado de adultério e de assassinato. Cometeu adultério com a mulher do soldado, do Urias, e daí, para justificar o adultério dele, ele mandou matar o soldado. Sabe aquele ditado popular que a sua avó repetia? Mente vazia, oficina do diabo. Davi estava lá todo bonitão, no final de tarde, curtindo o sol, curtindo a fresca, curtindo a rede e olhando para a mulher de Urias que se banhava no rio. E no coração desejando a mulher e depois mandou chamar e cometeu o pecado de adultério com ela. Uns dias depois a mulher mandou avisar que estava esperando um filho do rei. Aí o rei precisava justificar, né? Porque afinal de contas o rei tinha cometido um pecado horrível. Aí chama Urias. Urias chega da guerra. Ele prepara tudo e manda Urias ir dormir na casa dele. Para dormir com a esposa, para que o filho que a esposa de Urias estava esperando fosse do marido, não do rei. Mas Urias era um soldado fiel e disse, não vou, eu vou ficar aqui, na porta do palácio do rei, guardando o rei, como todos os outros soldados. E não havia meio. O rei deu uma festa com bebidas, comidas finas, encheu Urias de bebida, embebedou ele para ver se ele ia para casa, dormia com a esposa e o filho que a esposa estava esperando fosse do soldado, não do rei. Urias nem bêbado foi para casa, ficou na porta do rei, dormiu na porta do rei. O rei precisava dar um jeito, escreveu uma carta, mandou para o comandante do exército e disse para colocar Urias no pelotão de frente. Urias era soldado de intermediários, ficava lá no meio, ajudava os outros, não era pelotão de frente. Você sabe quem que levou a carta onde dizia que Urias devia ser colocado na frente? O próprio Urias entregou para o sargento lá de guerra, e o sargento colocou ele na frente da guerra. O inimigo avançou. Sabe o que aconteceu com Urias? Ele morreu a mando do rei. E aí, sabem o que o rei fez? Levou a viúva para casa para cuidar da viúva que estava grávida. Olha que bondade do rei. Bonzinho, né? Agora está viúva, está desamparada, leva ela para o palácio e cuida dela. Aí aparece um profeta chamado Natan, conta para Davi uma parábolazinha, uma historinha. O seu rei, seguinte, uma história para contar. Tem um fazendeirão famoso, rico, poderoso, tinha muitas cabeças de vacas e muitas cabeças de ovelha. E o fazendeirão tinha um vizinho pobre.
Pobrezinho, tinha só uma ovelha magrela ainda. Sabe o que fez esse homem poderoso, o seu rei? Ou ele foi lá, invadiu o pasto do vizinho, roubou a única ovelha que tinha o vizinho, matou a ovelha do pobre, do coitado do vizinho e serviu para uma visita que chegou. Aí Natan perguntou para ele assim: na tua opinião, o que merece tal homem, ó rei? Sabem o que o rei respondeu? Ele disse: este homem merece a morte. Aí vem o pulo do gato. Natan colocou o dedo na cara do rei Davi e disse para o rei Davi: este homem és tu, ó rei. És tu, este homem. E o que foi que o Davi fez? Rezou o Salmo 50 que nós meditamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós que eu pequei. Ele reconheceu que tinha feito errado, ele reconheceu que tinha desobedecido a Deus, ele reconheceu que tinha buscado Deus no lugar errado e se arrependeu profundamente dos seus pecados e pediu perdão. E assim como Jesus foi tentado no deserto, também nós somos tentados na nossa vida cotidiana, viu? Mas eu não vou nem comentar nem a segunda leitura e nem o evangelho. Eu vou lhe fazer uma proposta concreta, diferente. Você vai fazer assim, uma sugestão. Examine sua consciência de forma bem profunda. Faz um exame de consciência. Claro, você não vai fazer isso aqui agora na missa, porque você não vai ter tempo para isso. Mas faz um exame de consciência bem profundo. Considera 10 anos da sua vida passada. Os piores pecados que você cometeu durante 10 anos para cá. E que você tem repetido durante 10 anos. Anota desses pecados 5. 5. De 5, anota 3. De 3, escolha 1 para você vencer durante este ano. Quando chegar lá no final, no dia 31 de dezembro, você olhar para trás e dizer assim: este pecado eu venci definitivamente da minha vida. Você acha muito um pecado para você vencer por ano, sim ou não? É muito ou é pouco? Você acha muito, levanta a mão. Se você acha pouco, levanta as duas mãos. E se você não acha nada, não faça nada, fica tudo parado. Um pecado para vencer durante o ano é muito? Será que você conseguiria vencer um pecado? Se você vencer um pecado este ano, se você vencer mais um pecado o ano que vem, se você vencer mais um pecado no outro ano, em pouco tempo, você vai ser santo. Não é ironia, não, gente. Estou falando sério. Se você vencer um pecado, se nós vencermos, eu também, vencer um pecado este ano, o ano que vem mais um, outro ano mais um, em pouco tempo eu serei santo. Em pouco tempo você será santo. Aí eu duvido que o tentador chegue perto de você para propor a você alguma coisa que você não queira. Ele não vai chegar perto de você, não por você, não por mim, mas ele não vai chegar perto de você porque Deus estará habitando tão fortemente em você que só de chegar perto de você ele vai sair correndo com medo. Porque Deus habita em você e é Deus o motivo da sua felicidade e deve ser Deus a sua escolha. Por isso é muito forte, não sei se a comunidade, né, conseguiu perceber, mas é muito forte o rito que nós acabamos de fazer na porta da igreja para vocês. Vocês foram assinalados com o sinal da cruz no corpo inteiro. Na testa, nos olhos, na boca, nos ouvidos, no peito e nos ombros.
como sinal de Cristo Jesus, nesta caminhada que vocês hoje iniciam. E também vocês foram levados a fazerem, no finalzinho, a oração de renúncia. Uma pequena oração de renúncia. O padre fez um pequeno exorcismo e eles fizeram uma pequena oração de renúncia. O que nós todos devemos fazer como cristãos durante este período quaresmal. Renunciar ao pecado, renunciar ao mal, renunciar ao tentador. Porque o tentador ele não vai se apresentar para a gente como feio, como zóio de fogo, com tridente na mão, para cutucar a gente. Não, ele vai se apresentar de outras formas, bonitinho, arrumadinho, às vezes até perfumadinho. Depois cheira enxofre, mas no começo ele aparece bonitinho. E aí é preciso, nesse último exemplo que eu dei, é preciso a gente identificar. Porque se a gente não identificar, a gente também não consegue vencer. E aí a gente vai procurar ser feliz estando longe de Deus. E se estiver longe de Deus, a felicidade você não vai encontrar. Você pode encontrar momentos de euforias, mas felicidade você não encontra. Porque é Deus. A felicidade é Deus. Nada mais e nada menos. E também nesse caminho para encontrar Deus, passa necessariamente pela cruz. Passa necessariamente pela cruz. E pela cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela obediência de um só, a paz e a justiça irão reinar no mundo. Se pela desobediência de um só todos pecaram e estão sujeitos ao pecado, pela obediência de um só todos nós seremos salvos. É o que nos diz a segunda leitura. Então daqui para frente nós queremos obedecer em tudo a nosso Senhor. Custe o que custar. Mas você precisa lutar. Não ceda à tentação. Eu termino rapidinho com uma historinha de Santo Antão. Um fato. Santo Antão enfrentava o demônio e lutava com o demônio corpo a corpo. Uma das lutas, ele estava quase perdendo. O demônio estava quase dando uma surra nele. E aí depois que ele venceu, Jesus apareceu para ele sorrindo. Ele ficou bravo com Jesus, brigou com Jesus. E disse, Jesus, o Senhor apareceu só agora, depois que eu venci. Por que não apareceu antes? Por que não veio antes ajudar eu a lutar contra o demônio? Agora eu não preciso mais. E nosso Senhor continuou rindo para ele e disse assim, Antão, Antão, eu estava o tempo todo aqui. Eu estava feliz em ver você lutando, Antão. Eu estava feliz em ver você lutando. O importante é a gente lutar. Lutar. Porque às vezes a gente cai na tentação sem lutar nenhum pouquinho. A gente cede facilmente sem nada de luta. Para a gente configurar, para se configurar a Jesus verdadeiramente, a gente precisa de luta. De luta. Para vencer o tentador. E não deixar ele jogar as mentiras e as enganações dele no nosso coração. Por isso vocês fizeram aquela oração de renúncia. Por isso nós fizemos aquela oração de exorcismo. E o Evangelho também tem uma fala de exorcismo de Jesus. Retira-te daqui, Satanás. Só diante de Deus deveis adorar. Só a Deus. Somente a Ele devereis prestar culto. Então, sejam perseverantes. Vocês estão dando o primeiro passo. Nós acolhemos vocês com grande alegria na comunidade para caminhar conosco durante este tempo que vocês passarão pela catequese. Mas persevere. Continue buscando, continue crescendo, continue avançando.
Não se contente só com aquilo que vocês irão receber na catequese. Perseverem, busquem mais, abram-se a Deus e deixem Jesus fazer parte da vida de vocês. Deixem Jesus fazer parte da vida de vocês em tudo, todos os aspectos. Assim, aquelas listas de pecado que vocês vão fazer, ela vai ser tranquila, tranquila, para vencer de um em um todos os pecados que te atormentam. Identificar a tentação naquilo que te mais é difícil, naquilo que mais é doloroso, naquilo que mais te incomoda. É neste ponto que você precisa vencer o tentador e ser totalmente de Jesus para encontrar, termino como eu disse, a felicidade do início. Conte conosco. Vamos juntos caminhando nos passos de Jesus. Que assim seja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,